Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Musical. Música ao vivo é maravilhoso, né? A gente só tem que ser um pouquinho paciente. Dando seguimento, então, agora nesse mesmo espírito que a gente começou já, vamos continuar. Antes de ter a nossa Santa Ceia, eu gostaria de ler João 6, de 53 a 56. Vocês querem abrir as suas Bíblias? João 6. Para aqueles que não tem a de papel, também já está na digital aqui, assim vocês podem seguir. Então, no nosso livro sagrado, João 6,53 diz: Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que maravilha. Agora eu gostaria de pedir às diaconisas que descobrissem a mesa. Eu vou ler 1 Coríntios 11, capítulo 11, verso 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos aqueles agora que querem compartilhar, vamos nos colocar de joelhos para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, para dizer-te que nós te amamos, mas com a certeza de que o Senhor nos amou primeiro, porque o grande sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E o Senhor nos diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Também o Senhor diz que o Senhor é a porta pela qual nós podemos entrar e cear contigo. Aqui está, Senhor, esta santa ceia que simboliza agora o pão, o teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões. Que o Senhor possa abençoar-nos a todos e que possamos nos lembrar de que o Senhor um dia fez o grande sacrifício por nós, mas que um dia o Senhor prometeu que virá nos buscar. Fazemos isso em memória do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Todos aqueles que forem participar do emblema do pão, eu gostaria de solicitar que ficassem em pé. Ao receberem dos diáconos, vocês podem sentar e aguardar. Então, ao final, participaremos todos juntos, ok? Depois que todos tiverem recebido.
Alguém que não foi servido? Alguém que ainda não foi servido? Levantem sua mão. Ok. Atitude de reverência, sentados, com gratidão, alegria no coração, participemos juntos do emblema do corpo de Cristo. Amém, Senhor. Continuando a leitura, no versículo 25 nós lemos: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Da mesma forma, aqueles que puderem, quero convidá-los para que, ajoelhados, busquemos a Deus em oração. Querido Pai, que bom, Senhor, estarmos aqui nesta manhã, louvando o Teu nome, nos confraternizando, desfrutando da Tua companhia. Mas, Senhor, nesse momento, de uma forma toda especial, iremos participar do emblema do vinho, puro suco da vide, Senhor, sem fermento, símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, sem pecado, para nos redimir do nosso pecado, nos perdoar as nossas ofensas e nos purificar, Pai, de toda injustiça. Obrigado, Senhor, pela Tua promessa, obrigado pela realidade da Tua bênção, obrigado pela realidade do perdão que traz paz ao nosso coração e nos faz olhar para o futuro com esperança, com certeza da vida que Tu nos ofereces. Que juntamente, Pai, com esse perdão, simbolizado por este sangue do qual participaremos, possamos receber de Ti também a capacitação para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoa todos que aqui estão, cada família que aqui está, que a Tua bênção, a Tua graça e, acima de tudo, Pai, o Teu perdão renovador, transformador, mais uma vez repouse sobre a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Da mesma forma, todos que forem participar do emblema do sangue de Cristo, eu gostaria de solicitar que você ficasse em pé e, ao receber, você pode se assentar e aguardar. Quando todos tiverem recebido, participaremos então todos juntos ao final.
Alguém na congregação que ainda não foi servido? Ok. Alguém mais? Todos foram servidos? Da mesma forma, em atitude de reverência e adoração, participemos juntos do emblema do sangue de Cristo. Amém, Senhor. Tem uma coisa que eu não gosto das semanas de oração e revamento. É que só dura uma semana, né? Eu estou pensando em mudar isso. Quem sabe quando convidar alguém agora é convidar logo para uma quinzena de oração, né? Vai ampliando. Porque quando a gente começa a entrar no ritmo, a se habituar, a se sentir todo mundo bem familiar, aí termina, não é? Hoje eu nem acredito, hoje é o último sábado, né? Parece que um dia desse a gente estava planejando aí os detalhes para a vinda do pastor Ranieri e da Mara, e hoje já estamos encerrando, né? Mas que semana abençoada, viu? Que semana abençoada. Aqueles que estiveram aqui todas as noites, tenho certeza de que estão lendo a Bíblia de uma forma diferente, mais objetiva, observando geralmente de forma muito clara, né? As indicações de Deus, da maneira didática, da maneira assim muito prática, muito gostosa, como o pastor Ranieri nos tem apresentado a palavra de Deus ao longo desta semana. Que bom, irmãos. Eu sei que o sentimento que há no meu coração é o sentimento que há no coração de todos, né? E eu queria chamar a Mara que viesse aqui à frente, né? Você não veio só, né? Veio com a esposa. Que bom. E eu quero encerrar convidando a esposa para vir junto aqui. E agradecer a disposição de vocês. Eles têm 2 filhos, e a Mara já estava essa semana comentando no carro, estou com saudade dos meus filhos. Eu sei que é difícil sair de casa, não é fácil. A gente pensa que é assim,
Mas 10 dias fora de casa muda a rotina, né? Tem um adolescente indo em casa, 13 anos, né? Então, a filha mais nova, então não é fácil. E eu... Rapaz, eu aqui fazendo toda, né? Mas que bom que você foi sincero, né? Eu digo... Mas eu sei que não é fácil, sabe? Em 15 dias foi tudo planejado, não mais do que isso, né? E eu lembro até hoje a madrugada, quando eu cheguei em casa do pequeno grupo, e era quase meia-noite, eu disse, Ângela, vai dormir, que eu não saio do carro enquanto eu não resolver isso. E eu estava sem um pastor de semana de oração, e eu sentei no carro, e fiquei ali dentro, e peguei, e comecei a pensar nos colegas, nos amigos, né? Quem é que eu vou incomodar agora de última hora? E eu lembrei do pastor Ranieri, eu digo, olha, eu vou ligar para ele, né? E eu estava pedindo que Deus conduzisse tudo, porque eu tinha N opções, né? E eu digo, eu vou ligar para ele, e vou ligar, e tenho certeza, sabe? E quando liguei, ele atendeu, que já não foi uma coisa ocasional, porque é difícil encontrar alguém. A gente pensa que mora dentro do colégio, é fácil de encontrar. Você nunca sabe onde a pessoa está, né? E consegui falar com ele de imediato, conversamos, e meia hora depois ele já falou com o chefe dele, já nos comunicamos depois. E perto de 1h30 da manhã estava tudo resolvido. Eu fui dormir em paz, né? Mas graças a Deus. Obrigado porque vieram. Nossa gratidão, tá bom? Vocês vão ter alguns momentos ainda para falar. E como igreja, antigamente nós comprávamos um presente, uma coisinha, às vezes um chapéu de crocodilo Dundee, um canguru, mas às vezes não tinha muita utilidade, né? E a gente nunca sabe o que é a vida do casal, o que é a vida de cada família, os desafios com filhos e tudo. Então, a gente tem mudado isso de um tempo para cá. A gente geralmente tem como igreja ofertado um presente, né? Uma maneira singela, mas uma maneira que nós podemos assim expressar nossa gratidão. E vocês usam da forma como for melhor para atender os gostos e as necessidades da família e de cada um de vocês, tá bom? Então, eu queria só passar para vocês isso, tá bom? E aí, que Deus abençoe, eu sei disso, mas... A presença de vocês, para nós, assim, é algo sem preço. Para mim, ainda mais. Fico muito feliz de revê-los e de acompanhar, mesmo de longe, a gente sempre ouve, né? O mundo é grande, mas é pequeno. E a gente sabe como Deus tem abençoado a vida de vocês, o ministério de vocês, ali na universidade. E sei que continuará abençoando da mesma forma por muitos anos ainda, tá bom? A nossa gratidão, sinceramente. Mara, nós vamos agora... ouvir o coral. Antes do coral levantar, eu queria apenas o seguinte, antes que eu esqueça. Nós planejamos amanhã, das 2 às 5, um encontro totalmente informal para o casal conversar com casais. Alguma coisa para os casais. Nós não tivemos ninguém ainda se inscrevendo. Eu queria agora de forma objetiva. A gente não quer forçar nada. Se o grupo estiver cansado, for demais, não tem problema, a gente cancela. Mas eu queria de forma assim objetiva. Quantos casais estão aqui que de forma... estão comprometidos a vir amanhã, só se realmente estiver. Se não tiver, não tem problema. É apenas para a gente ter uma ideia, senão a gente monta um outro plano, não é? Mas apenas para a gente saber de forma clara. Quantos estavam planejando estarem aqui de forma realmente? 2, 3, 4, 5. Ok. Conversamos durante o almoço, então, com esses casais. Quero convidar o coral, quero convidar a maestrinha Silvia, que irá conduzir o coral nesses momentos de adoração. Se você quiser assistir de baixo.
possível poder consolar a alma ferida que insiste em sangrar? Como é possível poder escutar a angústia do outro sem ele falar? Como alguém pode se oferecer para tomar o lugar de outro e por ele morrer? Como é possível perdoar quem não merece, se doar a quem padece de mortal solidão? Consegue
Que coisa linda, que coisa linda. O coral está de parabéns. Deus seja louvado por isso. Lindo, 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 lindo. Como é gostoso, como é bom a gente ver essa juventude. Apesar que ali no meio tinha alguns intrometidos, né? Que não são... Uns 2 ou 3 ali que estavam se passando por jovens assim, tá? Mas a gente finge que não percebe. Deus seja louvado por isso. Irmãos, eu acho que com esse pensamento podemos fazer a oração final, né? Que acha? Hã? Me dá um pouquinho de volume e abre um pouquinho agudo para mim. Obrigado. Eu não quero multiplicar muitas palavras introdutórias aqui, mas eu preciso dizer que essa nossa vinda aqui, a Mara e eu, a gente sabe que foi um imprevisto na vida da igreja, e aí o André ligou para a gente e tal, e nós ajustamos o programa, não pudemos vir exatamente na data que estava planejado, mas ajustamos, vimos aqui. Mas nós estamos convencidos de que isso não foi um imprevisto na agenda de Deus. Essa nossa vinda aqui está mexendo conosco, com a nossa família, no lado positivo. Só para vocês saberem, ontem eu comentava com meu filho, eu tenho um filho, acho que eu já falei aqui, temos um casal, o Renan, 19 anos, a Renata, de 13, o Renan está fazendo o 2º ano de engenharia, e ontem conversamos sobre a possibilidade dele vir para cá, estudar um período aqui e tal, e quero dizer para vocês que ele já está se mexendo para isso. Então, em breve terá um Ranierezinho aqui no meio, desafinando aqui no coral, joga futebol bem para caramba, também tem um bom exemplo em casa, né? Então... Mas, assim, nós estamos nos sentindo muito, muito abençoados mesmo. Estamos levando conosco em nosso coração amigos que ficarão pela vida. Podem ter certeza disso. Que Deus nos abençoe. Agradeço, ao pastor André, pela lembrança, pelo convite. Como ele já disse, nós nos conhecemos já há tanto tempo, desde o tempo da faculdade, fomos contemporâneos ali, eu um pouquinho mais antigo do que ele, mas contemporâneos. Depois fizemos o mestrado juntos. O André teve um ministério brilhante no Brasil, foi pastor de algumas das principais igrejas do país, e agora está tendo essa experiência tão positiva aqui. Deus abençoe o pastor André, a sua família, Deus seja louvado por isso. Antes de abrir a Bíblia, eu preciso também deixar aqui um abraço, olhando para a câmera, para o Davi. Davi foi um frequentador assíduo da nossa semana de oração, lá de São Paulo, pela internet. Cada noite a irmã dele, como é o nome? A Anne, o Davi está lá, o Davi está lá. E hoje, Davi, eu ouvi coisas lindas que a Anne contou para mim, viu? A respeito da experiência que você está tendo com Deus. Vou estar orando para que você confirme essa experiência e se mantenha fiel ao lado de Deus. E muito obrigado pela sua companhia conosco aqui, a sua companhia virtual, tá bom? Então, pessoal, dá tempo de estudar um tema da Bíblia? Dá tempo? O pastor disse assim, não, fica à vontade, pode pregar o tanto que você quiser, tá bom. O almoço está pronto, pior ainda, não devia nem dizer, pastor, melhor dizer, o almoço não está pronto ainda não, pessoal, vai demorar 40 minutos aí, então não adianta querer ir para lá. O almoço a gente combinou, só vai ficar pronto quando terminar o sermão, tá bom? E quanto mais demorar, mais gostoso vai ficar lá. Bom? Quero dizer que eu vou me esforçar para não falar muito e peço que você se esforce para ouvir e saber o que Deus tem para falar para nós nessa manhã, tá bom? Este certamente vai ser o último sermão da semana de oração. Eu convido você que me acompanhe na leitura da Bíblia, São Mateus, capítulo 14. São Mateus, capítulo 14. Pode abrir a sua Bíblia aí nesse texto. Todo mundo achou? Depois de ter operado um dos mais importantes, alguns estudiosos chegam a dizer que foi o mais importante milagre operado por Jesus. O maior milagre foi a ressurreição de Lázaro. E alguns afirmam que o mais importante, não sei se chega a ser isso, mas de fato um milagre muito importante. Porque alguns argumentam que a multiplicação, não é sobre isso que eu vou pregar, é só a introdução. A primeira multiplicação dos pães e peixes é o único milagre de Jesus que está relatado nos 4 evangelhos.
Então, certamente assume uma importância muito grande. Depois de Jesus ter alimentado aquela multidão, vocês sabem a repercussão, e as pessoas estavam ali querendo aclamar Jesus rei, enfim. E aí Jesus resolve dispersar a multidão, tirar os seus discípulos de cena para que eles não fossem influenciados por esse pensamento de que ele deveria ser um rei aqui na terra. E aí os discípulos entram no barco e se fazem ao mar, ao lago, né, para atravessar. Já era noite, Jesus se retira para orar, e então, no meio da noite, acontece o que nós vamos ler aqui, e eu quero que você me acompanhe a leitura a partir do verso 25. São Mateus capítulo 14, verso 25 em diante. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse... Eu quero que você fique atento agora para a participação de Pedro na história. Então vamos lá, verso 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero que você, eu vou subir aqui, vai ficar mais visível, acho que fica melhor de alguns acompanharem. Eu quero que você me acompanhe agora nessa reflexão em torno da experiência de Pedro nessa história. Este é mais um dos milagres de Cristo. Jesus anda por sobre as águas. Os discípulos já estavam com medo, porque havia uma tempestade ali, balançando o barco de um lado para o outro. Devia ser realmente uma tempestade muito forte, porque se fosse algo comum, como aliás até hoje ocorrem muitas tempestades, nessa região, neste lago, mas essa parecia ser algo além do normal, além da normalidade, porque alguns desses discípulos eram pescadores, estavam acostumados com isso, mas eles estavam temendo pela própria vida. E no meio da escuridão, no meio das ondas, do vento forte, daquele desespero que os discípulos estavam passando, estavam vivendo, eles veem uma, como é que a gente diria lá no Brasil, uma visagem. Lá no Nordeste diria assim, né, Léo? Uma visão, o quê? Uma visão, né? Lá no Nordeste diz visagem. Uma visagem, lá na terra do Léo, lá na Paraíba. Campina Grande, não é João Pessoa não, ele é de Campina Grande. Uma visagem andando lá por sobre as águas, né? Uma assombração. E chega a ser patética a atitude dos discípulos. Imagine estes homens que seriam os grandes apóstolos do Evangelho, gritando com medo de fantasma. Foi exatamente isso. E aí Jesus se identifica: sou eu, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí Pedro toma a frente, como aliás era comum. Pedro, ele funcionava meio como um representante do grupo. Era o primeiro a falar, o primeiro a reclamar, era o primeiro a agir, era o primeiro a responder. Ele estava sempre na frente. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem. E o texto diz que Pedro desceu e andou sobre as águas. Que experiência essa de Pedro. Mas daí a pouco ele começou a afundar, gritou por socorro. Jesus, uma coisa interessante no texto está isso. Aqui seria outro sermão, né? Mas eu vou dar a palhinha aqui. Jesus primeiro salva, depois repreende. E a gente geralmente faz o contrário com os pecadores da igreja. A gente quer repreender primeiro para depois salvar. E às vezes nem dá mais tempo de salvar. Jesus primeiro salvou. E aí Jesus faz a repreensão. E eu quero me deter nesta repreensão de Cristo. Qual foi a repreensão de Cristo? Homem de pequena fé, por que duvidaste? De alguma forma, Jesus
avaliou a experiência de fé de Pedro. E na avaliação de Cristo, a sua fé foi qualificada como pequena. Pequena. A pergunta é, qual é o critério que Deus usa para medir a nossa fé? Qual é o tamanho da sua fé? Se Deus fosse avaliar a sua vida hoje, a sua experiência cristã, qual seria a nota dada por Deus? Deus poderia dizer assim, homem, mulher de grande fé, ou quem sabe seria como Pedro, pequena fé. Qual o critério de Deus? O que chama a atenção aqui é a experiência de fé vivida por Pedro. Nós não podemos considerar de forma superficial. Nós vemos aqui vários elementos nesta atitude de Pedro, na experiência de Pedro, vários elementos que caracterizam a sua fé. Em primeiro lugar, Pedro já toma a frente e diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Primeira coisa, reconhece a Jesus como Senhor. Quando ele identifica que é Cristo, ele já se refere a Jesus como Senhor. Reconhece a Jesus como Senhor. Se és tu, essa expressão na língua portuguesa dá a ideia de dúvida, né? Se és tu, mas no original a ideia não é de dúvida, é de certeza. É como se Pedro estivesse dizendo assim, Senhor, já que és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E a resposta de Jesus qual foi? Vem. E ele desceu do barco e andou sobre as águas. Vejam só, reconheceu a Jesus como Senhor, obteve uma resposta imediata à sua oração, porque ele fez o pedido e na hora Jesus respondeu, vem. Eu fico pensando, puxa, eu queria ser assim também, viu? Quantas vezes eu busco uma bênção, clamo a Deus e a bênção não vem, demora. Conheço pessoas que passam anos, uma vez uma irmã da igreja estava me dizendo, passou 40 anos orando, uma mulher de fé, a gente olhava assim para ele e dizia, isso aqui é uma mulher de fé, uma santa de Israel, passou 40 anos pedindo a bênção para poder receber a bênção. Eu fico pensando, mas que fé é essa que demora tanto a ter resposta? Aí quando eu olho a experiência de Pedro, eu fico impressionado. Porque Pedro disse, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem. Resposta imediata. Você está lutando com Deus para receber uma bênção, para alcançar um milagre? Há quanto tempo você está buscando isso de Deus? Olhe para Pedro. Pedro orou e a resposta foi imediata. E quando Jesus disse, vem, vejam, a tempestade continuava. As ondas estavam ali, o vento estava ali, as circunstâncias estavam do mesmo jeito. E apesar disso, Pedro teve coragem para descer do barco no meio da tempestade. Momentos antes estava lá gritando com medo da onda e tal, depois com medo de fantasma. Agora, vejam só, reconhece a Jesus como Senhor. Recebe uma resposta imediata à sua oração. Demonstra confiança suficiente para descer do barco no meio da tempestade. Que fé. E como se não bastasse, o que acontece com ele? Ele anda sobre as águas. Uma coisa é Jesus andar sobre as águas. Outra coisa é Pedro andar sobre as águas. Lá vai Pedro andando sobre as águas. Que experiência. Eu tenho certeza que pelo resto da vida Pedro jamais esqueceu aquele momento. Não sei se a sensação foi de ter a água sólida, acho que não, porque as ondas estavam ali ainda. Ou se ele se sentiu flutuar, imagino que foi isso. Não sei que sensação deve ter sido essa, só Pedro para saber. Eu vou perguntar para ele se tiver oportunidade. Que experiência, andando na direção de Cristo. Reconheceu a Jesus como Senhor, resposta imediata, confiança, alcançou um grande milagre, que foi andar sobre as águas. Uau! Responda rápido. Quem aqui queria ter uma fé assim, levante a mão. Eu não levantei a minha, já ia levantar e baixei. Você queria ter uma fé assim? Jesus olhou para ele e disse o quê? Homem de pequena fé. É assim que você queria a sua fé? Eu volto à minha pergunta. Qual é o critério que Deus usa para medir a fé? E agora eu já tenho um problema sério. Se Pedro, com tudo isso que eu falei aqui, Jesus olhou para ele e disse, pequena fé, o que Jesus vai falar da minha fé e da sua? Qual é o tamanho da sua fé?
Pedro teve tudo isso e Jesus disse, Pedro, foi pouco. Não foi suficiente. Pequena. Está reprovado. Precisa crescer mais ainda. Qual é o tamanho da sua fé, então? Homem de pequena fé. Será que está acabando a bateria aqui, não? Alô? Alô, alô? Alô, alô? Ok, obrigado. Então, a pergunta é, qual é o critério que Deus usa para medir a fé? No caso de Pedro, a fé considerada pequena. Aí a pergunta agora é, o que faltou a Pedro para que a sua fé fosse considerada grande aos olhos de Deus? O que faltou a Pedro? Vejam que algumas coisas que, do nosso ponto de vista, são coisas que caracterizam a verdadeira fé, estavam presentes na experiência de Pedro. Pedro teve uma resposta imediata à sua oração. Não foi isso que faltou. Não faltou resposta à oração. Mas apesar de Pedro ter tido resposta à oração, Jesus disse, homem de pequena fé. Não são as respostas às nossas orações, ou a falta delas, que vai determinar a validade da nossa fé. Então, quando você buscar uma bênção, e a bênção não vem, e o primeiro pensamento que vem, eu não estou tendo fé suficiente, ou então chega alguém, bate nas costas e diz assim, se você tiver fé, Deus vai dar a bênção. Pois sabe que não é esse o critério para definir a autenticidade, a validade da nossa fé. Porque no caso de Pedro, ele teve resposta à oração, e apesar disso, Jesus disse o quê? Pequena fé. Não são os milagres que determinam a validade da nossa fé. Pedro alcançou um grande milagre, andou sobre as águas. E apesar disso, Jesus disse o quê? Homem de pequena fé. Então, quando você busca o milagre e o milagre não acontece, não fique pensando que é simplesmente por falta de fé. Pode até ser, mas não necessariamente. Porque não é o milagre, não são os milagres que vão determinar a validade da nossa fé. Não são as demonstrações exteriores, porque isso teve na experiência de Pedro. Lá estava ele andando sobre as águas. Eu imagino que os outros discípulos estavam ali pensando, talvez até comentando, olha, lá vai o Pedro, mas esse cara é fogo mesmo. Olha, andando sobre, tinha que ser ele. Demonstração exterior, coisa espetacular, extraordinária. Mas apesar de tudo isso, Jesus disse o quê? Homem de pequena fé. Não são essas coisas que determinam a validade da nossa fé. O que faltou a Pedro? Meus queridos, faltou a Pedro a única coisa que de fato torna a nossa fé grande aos olhos de Deus. O que foi que faltou a Pedro? Deixe-me explicar. Uma vez eu ganhei um computador de presente. Lá eu estava começando meu ministério, um computadorzinho usado, daqueles bem antigos e tal. E eu aprendendo a mexer e tal. Em determinado momento, apareceu a mensagem assim, disco cheio. Eu não sabia o que era aquilo, alguém me explicou, não, pastor, é porque tem um disco aí dentro e tal, você tem que trocar o disco e tal. Tá bom. Aí eu fui comprar um disco, um HD para o meu computador. Aí cheguei na loja, para dar uma de que entendi, o cara me atendeu lá, eu disse, eu quero um HD novo para o meu computador. E pensando, ele deve pensar que eu manjo tudo do negócio aqui. Aí ele já começou perguntando, qual é a configuração? E eu disse, o quê? Para resumir a história, o vendedor me trouxe dois modelos. Colocou sobre o balcão e disse, o senhor pode escolher um dos dois. Eu falei para ele mais ou menos como é que era meu computador e tal. Ele disse, não, tem dois modelos aqui que vão servir, o senhor vai escolher. E eu não sabia o que critério usar para escolher, né? E já pensei, se os dois servirem, eu vou comprar o mais barato, é claro. Né? Aí, me explica aí o que um faz. Aí ele começou a me explicar aí pegou esse aqui tem tantos megabytes de espaço para armazenamento, ele funciona com tantas rotações por minuto e tal, instala assim e tal. E eu fiquei impressionado assim, puxa, isso vai fazer meu computador voar pelo jeito. Quando ele acabou de falar, eu falei, fala desse outro aqui agora. Aí me chamou a atenção que quando ele começou a falar do outro, era tudo igual ao primeiro. Tantas rotações por minuto, tantos megabytes, mesma coisa. Quando ele terminou, eu falei, escuta, são iguais, né? Ele olhou para mim e disse, depende. E eu fiquei pensando, mas depende de quê? Aí eu disse assim, qual é o preço? Aí ele foi lá no primeiro e disse assim, esse aí eu não me lembro os valores agora, mas apenas mais ou menos proporcional. Esse aqui, $100.
E esse outro? Este outro aqui, $230. Era mais do dobro. E eu disse, mas como é que o preço é tão diferente? Se eles são iguais? Eles não são iguais? Aí ele respondeu o quê? Como é que a senhora sabe, irmã? Depende. Aí eu fiquei pensando, mas depende de quê? E já pensei, vou levar o mais barato, né? Vou levar o mais barato. Aí ele viu a minha dúvida e disse, Senhor, deixa eu lhe explicar uma coisa aqui. Aí ele pegou no mais barato e disse assim, se o senhor levar esse daqui, o senhor vai ter 3 meses de garantia. É o seguinte, esse daqui, nem o fabricante garante que ele vai funcionar mais de 3 meses. Aí foi no mais caro e disse, esse outro aqui, o senhor vai ter 2 anos de garantia. Vai ter a garantia da fábrica e a garantia da loja. E o senhor pode ter certeza que ele vai lhe servir muito bem, por pelo menos 2 anos. Ah, agora eu entendi. Qual era a diferença entre um e outro? Qual era a diferença? A garantia, sim, porque tinha uma diferença. A qualidade, sim, porque tinha uma diferença. Qual era a diferença? A diferença estava simplesmente na durabilidade. Durabilidade. O que essa história tem a ver com a fé de Pedro? O que faltou a Pedro, ou a sua experiência de fé, para que a sua fé fosse considerada grande aos olhos de Deus? Não faltaram demonstrações exteriores, não faltaram coisas extraordinárias, não faltou resposta à oração, não faltou milagre, não faltou nenhuma dessas coisas que são os elementos que nós observamos na experiência cristã. Mas com todas essas coisas, Jesus disse, pequena fé. Porque faltou a Pedro a única coisa que faz a fé grande aos olhos de Deus. Durabilidade. Toda aquela experiência extraordinária, magnífica, resposta, milagre, tudo, acabou muito cedo, foi muito rápido. Dentro de poucos segundos, lá estava Pedro afundando, olhou, se concentrou nas ondas, no vento, parou de olhar para Jesus, para olhar para a tempestade. E quando você concentra a sua atenção nas circunstâncias, você vai perder de vista o poder de Cristo. Concentre-se em Cristo. Olhe para Jesus, olhe menos para as pessoas. Olhe menos para si mesmo. Olhe menos ainda para o lado negativo da vida e das pessoas. Quanto mais você se concentra nos seus próprios pecados, ou nos pecados dos outros, você vai estar concentrando a sua atenção no seu lado pior, ou no lado pior das pessoas. Olhe para Jesus. Pedro teve todas aquelas coisas extraordinárias. Jesus disse, sua fé é pequena. Por quê? Porque durou muito pouco. Ele desistiu muito rápido. Só que eu vou mudar a palavra durabilidade. Procurei na Bíblia e não existe a palavra durabilidade na língua portuguesa. Mas a Bíblia usa uma outra expressão, um outro termo, que tem o mesmo sentido. Qual é? Perseverança. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você no final desta semana de oração. Perseverar com Jesus. Se você tem respostas às suas orações, persevere com Jesus. Se você não tem respostas às suas orações, persevere com Cristo. Eu acho que ontem eu falei que o sermão de hoje, como foi o de ontem, pode ser resumido em uma frase. E aqui vai a frase, que é o resumo do sermão de hoje. E eu oro aqui em meu coração para que você conserve isso na sua mente para o resto da sua vida. A frase é, escute, não desista de Jesus. Você ouviu? Não desista de Jesus. Existem tempestades na sua vida? Não desista de Jesus. Você tem problemas, tem crises, as coisas estão indo errado, você pode chorar, pode reclamar, faça o que você quiser. Mas não desista de Jesus. É isso que faz a sua fé grande aos olhos de Deus. Não são as demonstrações extraordinárias, os grandes dons, os grandes talentos, as grandes consecuções espirituais. Isso aí Deus reserva para alguns e nem para todos. Isso aí faz parte da diversidade que há na igreja. Não são essas coisas que determinam a nossa fé aos olhos de Deus. A nossa fé, ela é medida pela nossa perseverança com Cristo. Não desista de Jesus. O grande esforço do inimigo de Deus na nossa vida, diferente do que você pensa, não é nos levar ao pecado. Mas como não? Se ele é o tentador. Ele é o tentador, mas o pecado não é o grande objetivo dele na vida do cristão. Porque ele sabe, às vezes, melhor do que nós, que
o problema do pecado não é o nosso grande problema. Não precisa tremer na cadeira aí, que eu não estou falando heresia, não. Não estou dizendo que não é um problema, estou dizendo assim, não é o nosso maior problema. Por quê? Porque para o problema do pecado já existe uma solução pronta, o sangue de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas Ele usa o pecado apenas como um meio para alcançar o seu grande objetivo. Qual é o seu grande objetivo? Levar você a desistir de Jesus. Aí, quando você cai em pecado, aí vem aquele desespero. E você pensa assim, está tudo perdido, eu fui derrotado. Foi derrotado nada. A sua derrota não acontece quando você peca. Se volte para Cristo, confesse, continue a jornada, está perdoado. A vida cristã é assim. A sua derrota não acontece quando você falha, quando você tropeça. A sua derrota só vai acontecer quando você desistir. Se você desistir, aí está derrotado. E aí ele usa o pecado para isso. Você cai e pensa, eu fracassei, eu prometi que não ia fazer, olha eu que fazendo de novo, para mim não tem jeito. E ele fica dizendo para você, desista, desista. Olha isso, não serve para você. Olha lá o fulano na igreja, aquilo aqui é um jovem cristão. Olha lá aquele irmão, aquela irmã, aquilo aqui é uma pessoa cristã. Mas você fica aí nesse levante e cai. Você não percebe que para você isso não funciona. Você fica aí na igreja, no mundo, vai para a igreja, vai para o mundo e tal. Sabe de uma coisa? Você nem está desfrutando plenamente a igreja, nem está desfrutando plenamente o mundo. Então desiste logo. Alguém já ouviu essa vozinha alguma vez na vida? Já? Só que eu vim aqui trazer a mensagem de Deus para você. E a mensagem de Deus é esta. Não desista. Não desista. Porque enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim. Portanto, é permanecer com Cristo, é não desistir de Cristo. Você está salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não é nenhuma condenação há para os grandes cristãos que oram e recebem bênção, que fazem milagres, que alcançam isso. Não, às vezes, na nossa experiência, nós não temos essas grandes consecuções. As grandes demonstrações que Pedro teve ao andar sobre as águas. Mas tendo tudo isso, Jesus disse, sua fé é pequena, porque lhe faltou a única coisa que faria a sua fé grande. Perseverar com Cristo. Perseverar com Cristo. Então, minha gente boa da Austrália, não desista de Jesus. Quando vierem os percalços, e talvez já estejam aí na sua vida, quando vierem as crises, quando vierem as provações, quando ocorrer um tropeço, uma falha, um pecado, não desista de Jesus. Não desista de Jesus. Porque enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Não sei se eu estou falando aqui para alguém que ultimamente já vinha pensando em desistir, se sentindo desanimado, achando que talvez essas coisas de igreja, de Bíblia, que isso aí não, essas coisas não são para você. Este é o argumento do diabo. Porque essas coisas são exatamente para você. Deus preparou tudo para você. E Deus está salvando você. Isso mesmo, por incrível que pareça. Mas do jeito que eu sou, do jeito que eu vivo, é assim mesmo. Deus está salvando para você. Está salvando você. Você só vai se perder se você desistir. Se você sair debaixo da chuva de Deus. Permaneça na chuva. Permaneça aqui na igreja, orando, lendo a Bíblia. Falhou, tropeçou, está com crise. Não saia da chuva de Deus. Não desista. Não desista. Porque é assim que Deus vai salvar você. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esta graça de permanecermos com Ele. Quem quer ter essa benção hoje? Amém. Santo Deus, ao erguer a nossa mão, Senhor, nós estamos fazendo como Pedro. Senhor, salva-me. Talvez, Senhor, assim como Pedro, também necessitemos de uma reprovação, de uma repreensão. Estamos dispostos a receber. Estende a tua mão e toma-nos, Senhor, e salva-nos. E coloca em nosso coração a perseverança. Nós não queremos desistir. Que esta decisão seja a experiência de cada um aqui hoje, nesta manhã, e por toda a sua vida,
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convidamos a todos para que permaneçam conosco para o almoço. E logo após o almoço teremos o culto jovem. Pastor Ranieri e a Mara serão entrevistados, né, pelo Léo mais uma vez. E vão conversar um pouquinho mais conosco sobre outros temas do seu interesse. Então vamos para o almoço e logo depois do almoço voltamos para o culto jovem hoje à tarde.